Carlos entrega a Jerônimo os resultados do exame do grafologista. Ao analisar o documento, Jerônimo descobre que Josefina foi a responsável por escrever a carta da Bonita. No apartamento de César, enquanto ele toma café com Adriana, começa a sentir fortes dores de cabeça novamente. Ele explica a Adriana que quando a enxaqueca aparece de repente, não pode fazer nada além de se deitar e evitar luz intensa e barulhos altos, sugerindo adiar a conversa. A Adriana pede que ele não se preocupe e pergunta se ele tem algum remédio. César confirma que sim. Carlos pede a Jerônimo para manter a calma, pois o laudo apenas confirma que Josefina escreveu a carta, mas não que ela tenha disparado contra Rafael. Jerônimo está convencido de que Josefina deve ter entregue a carta antes de atirar em seu irmão, pois a carta não tinha envelope e foi entregue pessoalmente. Carlos esclarece que não está dizendo que Josefina não seja responsável, mas sugere que Jerônimo deve reunir mais provas antes de tomar qualquer atitude, pois isso poderia complicar ainda mais as coisas, lembrando que Josefina é mãe de Renata. Jerônimo assegura que aprendeu com seus erros e que avisará a polícia para que eles continuem a investigação, já que o caso segue aberto. Carlos orienta Jerônimo a não falar sobre o assunto com ninguém. No entanto, Jerônimo afirma que precisa contar a Renata, pois é algo muito impactante para ela ouvir diretamente da polícia. Carlos tem certeza de que será um golpe muito difícil para Renata, e Jerônimo responde que é exatamente por isso que quer estar ao lado dela nesse momento. Gonçalo está com Constança sem compreender o que ela tenta comunicar, enquanto Constança aponta para uma foto de Josefina. Gonçalo pergunta se Constança deseja ver Josefina, mas logo percebe que não é isso que a irmã quer, enquanto Constança se angustia ainda mais por não conseguir se expressar. Jerônimo liga para o detetive e promete levar a análise do grafologista para que seja anexada ao documento, pedindo que a investigação seja iniciada o quanto antes. Após desligar, Jerônimo comenta com Carlos que Josefina é responsável por todo o sofrimento que ele passou com seu irmão, com Renata e com todas as pessoas que ele ama. Carlos concorda, mas também expressa alívio por Jerônimo estar chegando ao fim dessa situação. Jerônimo questiona como uma mãe pode causar tanto mal às filhas. Josefina destruiu Rafael, que era namorado de Roberta, e ainda acusou Renata colocando Jerônimo contra ela. Carlos, igualmente surpreso, diz que Josefina é como um demônio em forma humana. Jerônimo declara que colocará Josefina na prisão até ela apodrecer, mesmo sendo a mãe da mulher que ele amará pelo resto de sua vida. Ele lamenta profundamente, tanto por si quanto por Renata. Gonçalo afirma a Regina e Honório que Constança tentou dizer algo relacionado a Josefina e a um bebê, mas não consegue entender o que ela quer comunicar. Em pensamento, Constança tenta expressar que foi Josefina quem tentou tirar sua vida. Regina pede um momento a sós com Constança para tentar acalmá-la um pouco. Regina pede desesperadamente que Constança não tente entregar Josefina e que se resguarde sem colocar ninguém da família em perigo. Ela relembra que Josefina é uma criminosa responsável pela morte de várias pessoas e deseja que nada aconteça a sua filha e a ninguém. Gonçalo comenta com Honório que seu coração se parte ao ver Constança daquela maneira. Honório, por sua vez, diz que para Constança isso deve ser ainda mais doloroso e que eles precisam fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dar apoio e muito carinho a ela. Gonçalo pede que Honório tente entender o que Constança queria lhe dizer, pois com tamanha aflição deve ser algo de grande relevância. Ao telefone, Augusto se empenha em compartilhar com Renata um momento especial. Ela, sem compreender, questiona como ele pretende fazer isso estando ela na capital. Ele responde que está prestes a enviar para os barris o vinho feito com a uva de Rafael e que o melhor vinho da região, prestes a entrar na fase de amadurecimento, representa uma grande realização. Renata parabeniza Augusto, dizendo que logo ele verá seu vinho renascer. Ele a corrige afirmando que o vinho é deles e está prestes a provar a mistura. Embora ainda precise descansar e amadurecer, ele acredita que um gole será suficiente para confirmar o sucesso. Augusto então pergunta se Renata está preparada e ela responde afirmativamente, dizendo que está mais do que pronta. Ela pede que ele descreva o sabor com precisão. Quando Augusto prova o vinho, percebe que ele está estragado. Enfurecido, ele atira a taça e larga o celular, gritando sem entender o que aconteceu. Do outro lado da linha, Renata, confusa, perde a conexão e não consegue mais falar com ele.
Na cozinha da Bonita, Manuela aconselha a Karina a ter muito cuidado com o caldo quente ao levá-lo para Alzira. Matilde se oferece para pedir a Lázaro que leve Karina de carro até a residência de Alzira, mas Karina recusa, não querendo incomodar Lázaro. Matilde pergunta o que está acontecendo entre Karina e Lázaro, pois percebe que a relação deles mudou, tornando-se mais fria e distante. Karina confessa que não sabe o que responder, pois se sente profundamente magoada com a sensação de que Lázaro ficou feliz com o adiamento do casamento. Manuela não acredita nessa possibilidade, já que Lázaro estava bastante empolgado com o casamento. Karina confusa sugere que talvez Lázaro tenha esperado tanto por esse momento que, ao ver que ele finalmente acontecerá, perdeu o entusiasmo. Decidida, Karina decide seguir para a casa de Alzira. Matilde comenta com Manuela que tudo está muito estranho. Furioso, Augusto informa Ezequiel que as válvulas de pressão dos tanques foram alterados, o que fez o vinho estragar completamente. Ezequiel, surpreso, pergunta quem teria mexido na pressão dos tanques, e Augusto responde gritando que é isso que ele quer descobrir. Ezequiel lembra que Augusto é o único que mexe nas válvulas e ninguém mais tem acesso aos tanques. Augusto afirma que alguém tocou nelas e que essa pessoa pagará um preço muito alto por isso. Ele diz que foi alguém que deseja prejudicá-lo e sabia que ao manipular as válvulas o vinho estragaria. Ezequiel questiona como alguém conseguiu chegar até ali sem ser notado e Augusto responde que foi Jerônimo. Ele ou alguém próximo a ele é o responsável e terão que arcar com as consequências. Marina informa a Jerônimo que tomou a decisão de deixar a casa de seu tio e alugar uma casinha na cidade. Jerônimo pergunta se ela tem certeza de que é isso que deseja e Marina confirma que sim, para conquistar sua independência. Ela explica que não é apenas para ficar com Jerônimo, mas também para não precisar viver de acordo com as regras do tio que não combinam com seu jeito de ser. Jerônimo acredita que essa escolha fará com que o padre Severino fique mais tranquilo e Marina concorda. Ela reconhece que seu tio não aceita que ela e Jerônimo vivam em uma união livre. Jerônimo acha que é uma boa decisão, pois cada um terá seu próprio espaço, mas o melhor é que, apesar de tudo, continuarão sendo um casal. Durante o almoço, Renata comenta com Adriana e Honório que Augusto disse que o vinho foi completamente perdido. Adriana imagina que Augusto terá um grande prejuízo, perguntando o que seu pai pensa sobre isso. Honório, distraído, pergunta o que Adriana havia dito e Renata lhe garante que Constança ficará bem, pedindo para ele não se preocupar tanto, já que isso também pode afetá-lo de maneira negativa. Honório responde que sabe disso, mas não consegue evitar e avisa que não vai voltar para a empresa naquele dia. Adriana observa que com o calmante que Constança tomou, ela vai dormir o resto da tarde, mas Honório não se importa com isso, preferindo não deixá-la sozinha. Adriana sugere que façam turnos para cuidar de Constança e Renata lembra que haviam planejado se mudar para a casa de Adriana, mas que as duas optaram por ficar ali para cuidar de Constança. Honório agradece a ajuda das duas, mas afirma que hoje ele cuidará da esposa. Matias chega acompanhado de Julieta e apresenta Honório e Renata, enquanto Adriana observa com evidente ciúme. Matias informa que veio pegar suas coisas para levar para o apartamento e Adriana pergunta se ele vai se mudar naquele mesmo dia. Matias confirma e diz que Julieta se ofereceu para ajudá-lo. Com sarcasmo, Adriana comenta que Julieta é uma fofa. Assim que Matias e Julieta se dirigem para o quarto, Adriana pergunta a Honório se ele sabia que Matias iria se mudar naquele dia. Ele responde afirmativamente e explica que Matias havia dito que já entregaram o apartamento dele e agora ele quer ficar em privacidade. Renata, curiosa, pergunta quem é aquela moça e Adriana responde que é a irmã da menina que a atropelou e que agora ela anda o tempo todo com Matias, parecendo muito próxima dele. Renata e Honório percebem que Adriana está visivelmente incomodada por ciúmes. Marina diz a Jerônimo que tem uma consulta à tarde e pergunta se ele vai acompanhá-la. Ele responde que não pode, pois precisa ir à capital para resolver um assunto. Nesse momento, Augusto invade a sala de Jerônimo, chamando-o de miserável e covarde. Jerônimo, surpreso, pergunta o que Augusto está fazendo em sua fazenda, e Augusto revela que sabe o que Jerônimo fez para se vingar dele e que ele pagará caro por essa traição. Jerônimo, confuso, questiona do que ele está falando, e Augusto acusa de ter estragado o vinho feito com a uva de Rafael. Jerônimo nega, mas Augusto não acredita e lembra que as uvas valiam uma fortuna. Para provocar, Augusto afirma que agora ele é o único proprietário do tesouro que realmente importa para Jerônimo, Renata.
Jerônimo, furioso, diz que não permitirá que Augusto trate Renata como uma mercadoria, mesmo que ela seja sua namorada. Augusto responde que agora Renata é sua mulher e que soube dar a ela o carinho e o amor que Jerônimo não foi capaz de oferecer. Ele ainda acrescenta que Renata está completamente satisfeita. Jerônimo, indignado, exige que Augusto se cale e saia de sua propriedade. Enquanto Marina observa a cena desapontada, Augusto chama Jerônimo de fracassado, dizendo que ele só sabe se vingar e que é preciso ser muito tolo para rejeitar uma mulher como Renata. Por isso ele a trata com o carinho que Jerônimo nunca soube dar. Jerônimo, não suportando mais, dá uma bofetada em Augusto. Augusto avisa que não retribuirá o soco, assim como não devolverá Renata. Quando Augusto vai embora, Jerônimo questiona como esse homem desprezível se atreve a vir até sua propriedade para ofendê-lo e falar de Renata dessa maneira, além de acusá-lo de algo que ele não cometeu. Marina, tomada por ciúmes, pergunta se o que realmente deixou Jerônimo abalado foi a acusação sobre o vinho perdido ou o fato de Augusto achar que tem o direito de se referir a Renata como se ela fosse sua. Marina revela que, ao observar a reação de Jerônimo, percebeu que, embora ele esteja com ela, seu coração e sua mente ainda pertencem a Renata. Jerônimo defende que foi Augusto quem procurou a briga, mas Marina responde que Jerônimo acabou se envolvendo no jogo dele porque ainda pensa em Renata. Ela realmente não sabe se eventualmente Jerônimo conseguirá deixá-la para trás ou se terá que lidar com o fantasma de Renata que parece viver dentro dele. Roberta vai até o hotel e avisa Josefina que a escova de dentes da caixinha rosa é de Renata e a da caixinha azul é dela. Josefina explica que elas irão trocar, colocando a etiqueta com o nome de Roberta na rosa e o de Renata na azul. Roberta questiona o que acontecerá se o plano falhar, mas Josefina garante que em breve Regina Soberon não terá mais dúvidas de que Roberta é sua filha. Ainda irritado, Augusto ordena que Ezequiel roube um sarmento da Bonita naquele mesmo dia e o plante no centro de seus vinhedos para que ninguém desconfie. Quando tiverem suas próprias uvas, irão incendiar as plantações de Jerônimo. Ezequiel lembra que a produção das uvas pertence a Augusto pelos próximos 2 anos, mas Augusto responde que isso não o preocupa. Ele pretende destruir Linhares, mesmo que agora Renata seja sua prioridade, e esmagá-lo como se fosse um inseto. Jerônimo pede desculpas a Marina e afirma que não foi sua intenção magoá-la. Ele sugere que talvez não deveria ter sido tão sincero como Marina pediu, mas ela garante que prefere a verdade. Jerônimo pede que ela compreenda que não está sendo fácil afastar Renata de sua vida e explica que o coração tem seu próprio tempo para esquecer, mas não quer magoar Marina. Marina responde que o que mais a machuca é não saber se algum dia Jerônimo conseguirá realmente tirar Renata de sua vida e não sua sinceridade. Jerônimo se desculpa e Marina afirma que entende que ele precisa de tempo, mas que isso não significa que seja fácil para ela. Ela muda de assunto e pergunta a Jerônimo o que ele estava prestes a dizer antes da chegada de Augusto. Ele responde que precisará viajar para a capital em busca de Renata. Explica que o vínculo entre ele e Renata vai além de um simples casamento, envolvendo uma conexão profunda e várias questões que os ligam de maneira indissolúvel. Marina, intrigada, questiona o que ele quer dizer com isso. Jerônimo revela que tudo está relacionado à morte de seu irmão Rafael, mas enfatiza que é um assunto extremamente delicado e promete esclarecê-lo assim que retornar. Ele faz questão de que Marina compreenda que, embora precise continuar em contato com Renata, pede que ela confie nele. Marina concorda e lhe deseja uma boa viagem, beijando-o antes de se despedir. Regina, por sua vez, mente a Gonçalo, dizendo que Josi não ligou novamente. Gonçalo, desconfiado, expressa sua sensação de estar sendo excluído dessa situação. Regina, tentando acalmá-lo, responde que não quer que ele se sinta afastado ou pense que o está excluindo, pois Gonçalo é fundamental em sua vida. Contudo, pede que ele permita que ela faça as coisas à sua maneira. Gonçalo questiona o que isso significa e Regina explica que escolhe o que pode ou não revelar. Quando Gonçalo a questiona, Regina esclarece que se referia a situações que são muito dolorosas e que ela ainda não está pronta para compartilhar. Ela reforça que precisa de mais tempo para lidar com essas questões. Gonçalo decide não insistir mais, mas faz um pedido sincero, que Regina não se exponha ao perigo novamente e que não desapareça mais. Adriana conta a Renata que foi tentar resolver as pendências com César, mas ele acabou passando mal, impossibilitando a conversa.
Renata pergunta se Adriana já tomou uma decisão sobre Matias e Adriana confirma que sim, mas que ainda precisa esclarecer as coisas com César antes de conversar com Matias. No entanto, Matias apareceu acompanhado de Julieta. Renata garante que Julieta é apenas uma amiga de Matias, mas Adriana admite que a presença dela afeta e que de forma evidente ela nutre sentimentos por Matias. Renata, provocando, brinca com Adriana, dizendo que ela está com ciúmes. A Adriana admite que sim, está com ciúmes e pede que a amiga não deboche. A Adriana revela que não suporta ver Julieta com Matias e só de imaginar que ela possa tomar Matias dela sente uma raiva crescente. Renata, com compreensão, diz que entende os sentimentos de Adriana e confessa que só de pensar em Jerônimo com Marina ela também fica mal. Regina explica a Gonçalo que ela e Renata precisaram ir até a mansão para socorrer Roberta e admite que não sabia que Roberta tinha problemas cardíacos. Gonçalo confirma que Roberta sempre teve esse problema desde a infância e Regina pergunta se Renata também tem a mesma condição. Gonçalo responde que não, somente Roberta, e comenta que por conta disso Josefina sempre a superprotegeu, pois essa doença a tornava vulnerável e ela precisava de mais cuidados. Regina fica aliviada ao saber que Josefina cuidou bem de Roberta. Gonçalo, por sua vez, assegura que, apesar da distância, sempre se preocupará com a saúde e o bem-estar de Roberta. Karina elogia o caldo de camarão feito por Karina, que comenta que a barriga de Alzira já começa a aparecer. Karina pergunta como estão as coisas com Ezequiel. Alzira responde que acredita que já tenham se reconciliado e parece até que ele a perdoou. Alzira sugere que Karina pergunte a Lázaro o que está acontecendo e o faça revelar a verdade, pois o comportamento dele não é normal. Karina responde que já perguntou e Lázaro disse que se sente pressionado a juntar dinheiro para construir a casa. No entanto, Karina não acredita nessa explicação e tem a sensação de que Lázaro está escondendo algo. Carlos questiona Lázaro o que está acontecendo com ele e Lázaro pergunta se Jerônimo não contou que o doutor está vivo. Quando Carlos questiona de quem ele está falando, Lázaro revela que Álvaro Neves está vivo. Carlos fica sem reação enquanto Lázaro afirma que Jerônimo, sem querer, acabou tirando sua vida quando salvou o doutor. Carlos não compreende a situação e Lázaro explica que agora tem certeza de que casar com Karina é impossível.